o Poder recebe o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele que é pré-candidato à presidência da República e está nos presenteando aqui com a sua visita em Cuiabá. Bem-vindo, muito bem-vindo, governador. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Ana. É um grande prazer estar aqui em Cuiabá mais uma vez e estar aqui ao lado de vocês. Como é que tem sido essa sua passagem por Cuiabá? Já não é a primeira vez, mas esse agora é um momento político atípico, né? Sim, eu pertenço ao Partido Novo, estou aqui hoje, o principal motivo é uma reunião com os governadores que nós teremos à noite, mas eu acabei aproveitando e atendendo uma série de compromissos do Partido Novo, então tivemos logo cedo já uma entrevista. Depois tive uma reunião com pastores das igrejas que o partido convocou, depois uma reunião com empresários, com correligionários do partido e agora estou aqui com vocês. E ainda vou ter amanhã cedo mais alguma coisa. Me parece que teremos, já está quase que confirmado, uma reunião na Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, que é a FIENT. Exato, deverei estar lá, coincidiu deles terem uma reunião exatamente nessa data em que eu estarei aqui. E tem sido muito bom, porque o partido cresceu muito aqui no Mato Grosso, em termos de vereadores, de prefeitos, temos já um deputado estadual e tem um potencial muito grande. O Mato Grosso é um estado de direita, e o Novo tem propostas exatamente nessa linha, e com gente competente. Então, estou aí para mostrar que o trabalho que nós fizemos em Minas Gerais, que já deu excelentes resultados, pode ser levado para diversas cidades via vereadores, prefeitos e deputados. Governador, como o senhor diz, Partido Novo tem os valores de direita. Mas o que ele traz, que ele agrega, que diferencia dos demais que se colocam também nesse espaço de direita? Eu falo, Ana, que se o Novo fosse um automóvel, ele seria uma Hilux SW4. É um carro que todo mundo deseja, quer, mas não é o carro mais popular, porque nem sempre você consegue. Mas primeiro, o Novo tem algumas coisas que os diferencia de partido de esquerda. Vamos na primeira delas. Gente muito qualificada e ficha limpa. Eu tenho, lá no governo de Minas, o menor secretariado de todos os estados do Brasil. São 14 secretarias. E olhe que Minas Gerais é o segundo estado mais populoso. Nós temos prefeituras no Brasil e são muitas que têm mais de 14 secretariados. E geralmente secretarias acabam sendo para poder dar cargos. E todos os meus secretários passaram por um processo seletivo. Eu não conhecia nenhum há 7 anos atrás, quando eu fui eleito. Se o Brasil quer ganhar a Copa do Mundo, o Brasil vai levar craques ou parentada e companheirada? Eu acho que deu para entender aí, não é? Faz sentido. Então, um dos pontos é esse: ficha limpa, gente competente. Segundo, transparência total. Minas Gerais, quando eu assumi, no quesito transparência pública, era o 22º lugar. Hoje é o primeiro, junto com o Espírito Santo. Tudo que eu gasto, que envolve recurso do Estado, um voo que seja, que eu usei uma aeronave do Estado, o mês que vem está no portal da transparência. Para onde eu fui, o que eu fui fazer e quem foi comigo. Por que lá em Brasília fica 100 anos sob sigilo? Para os nossos bisnetos, tataranetos. Então, é porque não pode mostrar. Quem faz o certo pode. Então, nós batemos muito nessa questão da transparência. Empresa de capital aberto, que não é um ente público, é obrigado a mostrar os dados. Por que um ente público, um governo federal, que é sustentado pelos 210 milhões de brasileiros, não pode mostrar? Tem algo aí esquisito. Então, o partido tem essa questão da transparência, de gente competência, e outra bandeira que nós temos: um combate ferrenho a privilégios, a favores e a corrupção.
tem um governo que não teve nenhum escândalo. Tem gente que, de vez em quando, faz algo errado e é demitido, como em todo lugar. 300 mil funcionários públicos, sempre vai ter alguém fazendo algo errado, mas punição exemplar. E eu, como governador do estado, faço questão de dar o exemplo. Todo governador de Minas, até eu ser eleito, viviam como imperador de Minas, num palácio, com 32 empregadas, garçons, mordomos, governantas, cozinheiras, não sei mais o quê. Eu moro na casa que eu pago o aluguel, já que eu sou do interior, tive de mudar para Belo Horizonte. Em vez de 32 empregadas, tem uma empregada que eu pago. Em vez de ir e voltar de helicóptero, como o governador do PT fazia, a minha casa é próxima do local de trabalho, eu vou e volto de carro. Só isso aí dá uns 5 milhões por ano. E exijo mesmo de quem trabalha comigo. E como governador do estado, eu continuo vivendo do mesmo jeito, vestindo as mesmas roupas, comendo a mesma comida, com o mesmo estilo de vida. E antes, quem era governador saía da Peble para ser imperador de Minas Gerais. E comigo, continuo o mesmo. Então, são valores que o Novo preza. Nós gostamos de responsabilidade, de prestar contas, de gente competente. Sei que a direita tem muita coisa a ver conosco, mas às vezes não vai nessa linha. Quer distribuir um cargo, quer fazer um favor. Então, nós somos uma direita que vai bem alinhada com essas propostas. O senhor foi do PL? Fui quando eu era jovem, porque um primo meu foi candidato e pediu para me filiar, mas nunca exerci. A minha participação política, até eu ser candidato em Minas Gerais, era negativa. Não era nem nula, porque na empresa que eu administrava, Ana, eu proibia político de entrar. Eu falava, nós estamos aqui para sermos uma empresa mais eficiente. Política é da porta para fora. Nunca tinha almoçado com um prefeito, com um deputado estadual, federal, eu era avesso à política. Então eu até falo que com 54 anos, que foi quando eu fui eleito, teve uma virada de chave muito grande na minha vida e eu estou pagando, hoje eu reconheço, a minha omissão política com juros, multa e correção monetária. Porque hoje eu estou totalmente dedicado à vida pública, mas a minha vida pregressa, eu tinha esse total afastamento. Sei que é errado, mas era a visão ingênua que eu tinha. Eu estou ralando aqui no setor privado, com certeza tem gente ralando lá no setor público. E sabe o que foi que fez a ficha cair? A recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. Naqueles 2 anos, o Brasil foi o único país do mundo que engatou marcha ré. Presidente Dilma, nessa ocasião? Oi? Foi a Dilma presidente nessa ocasião? Foi na ocasião lá do impeachment, né? Naqueles 2 anos, o Brasil teve a maior recessão da história, provocada pelo PT, pelo impeachment, pelo petrolão, mensalão, mala de dinheiro, passadina e não sei mais o quê. E eu que sempre contratei, sempre fiz a empresa crescer, nesses 2 anos eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Aí é que a ficha começou a cair. Eu comecei a enxergar que não adianta você estudar muito, não adianta você ser competente, não adianta você ter uma boa empresa num país que está sendo mal governado, que está afundando. O que vale um bom profissional, uma boa empresa, num país igual a Venezuela? Nada. Ninguém quer ir para lá, quem está lá está querendo ir embora. Então aí é que eu comecei a ver, e foi essa indignação, esse inconformismo que me fez querer entrar na vida pública, porque logo depois eu recebi, coincidentemente, o convite do Partido Novo. Aproveitando aí esse gancho da direita, a gente está vivendo agora esse momento político que tivemos aí recentemente, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor participa de um evento aqui em Mato Grosso com a presença de outros governadores de direita também, e acredito que seja até o primeiro encontro de vocês depois desse acontecimento, né? Sim. Com certeza vão aproveitar para discutir aí algumas estratégias políticas da direita. Qual que tem sido a principal preocupação agora do grupo?
Bom, Márcia, primeiro eu lamento muito essa perseguição política, né, que Bolsonaro e outros da direita estão tendo no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, aquela ocorrência do dia 8 de janeiro de 2023 seria considerada ato de vandalismo, de depredação, que foi o que aconteceu. Não havia forças armadas ali, não tinha nenhum movimento armado, não houve mortes, não houve nada que caracteriza em todos os países do mundo uma tentativa de golpe. Só que a nossa esquerda, né, sempre malandra, sempre fazendo uso de artifícios, falou, é um atentado antidemocrático, é uma tentativa de golpe de Estado e não sei o quê. E num país que tem muitos romeus, né, que não participam de política, como eu não participava, esse discurso acabou que teve uma liga, uma cola, e eles conseguiram levar à frente, né, com um judiciário que foi todo estruturado para servir à esquerda, condenando seus adversários políticos. E culminou nessa prisão e condenação do presidente Bolsonaro. Mas eu continuo confiante que em 2026 nós teremos essa página virada e um novo presidente de direita dará o indulto, dará a anistia a essas pessoas que estão sendo, na minha opinião, totalmente injustiçadas. E um detalhe, Márcia e Ana, lá na década de 60, 70, nós tivemos pessoas da esquerda que assassinaram, que sequestraram, que assaltaram bancos, foram anistiadas, recebem valores do governo federal, porque cometeram atrocidades. Agora estão pegando pessoas que não dispararam um tiro, não fizeram nada e condenando, para você ver como são dois pesos e duas medidas completamente distintas. Só para a gente completar essa questão da prisão do ex-presidente Bolsonaro, a gente viu hoje o filho dele, o Flávio Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente estava com receio de consumir a alimentação, a comida lá de dentro da PF. Ele chegou, antes de ser preso, a fazer uma entrevista até e dizer que se ele fosse preso, ele acreditava que ele seria envenenado. O senhor acredita que isso pode acontecer? Ocorre esse risco? Eu acredito que sim, não tira a razão. E lembrando que o presidente tem uma saúde fragilizada devido à facada que ele teve, né? Precisa de uma alimentação que não é uma alimentação normal, né? Que todos nós comemos, porque o sistema digestivo dele não funciona normalmente. E desse governo eu não desconfio de nada. Quem é capaz de assaltar velhinhos que trabalharam 50 anos, 60 anos, que recebem um salário mínimo de aposentadoria, na minha opinião, é capaz de fazer tudo. Tem lá um ex-prefeito ou prefeito lá da região do ABC, que perdeu a vida também há algum tempo, parece que está tudo dentro desse contexto, né? E nós temos de lembrar que todos os regimes comunistas que já existiram na Terra foram os que cometeram as maiores atrocidades, e é a linha desse pessoal que está lá em Brasília. Governador, alguns parlamentares, né, políticos próximos ao ex-presidente Bolsonaro, por várias vezes nos relataram em entrevistas que ele estaria muito em sofrimento também pela deslealdade, porque ele tem percebido que nem todos os aliados são de fato aliados. Nessa situação em que ele hoje está preso, diante de toda a angústia que ele vem sentindo, até mesmo quando ele disse que manuseou a tornozeleira porque estaria tendo alucinação por conta do remédio da angústia. Nós entrevistamos ontem a advogada dos presos em 8 de janeiro e ela disse toda essa situação que dá essa perturbação mental por conta dessa situação. Ele preso da forma como está hoje, fica mais fortalecido ou mais enfraquecido? O senhor acha que ele vai se deparar ainda com muita traição? Bom, vamos por etapas, Ana. Ele
estando detido, é lógico que ele não tem a possibilidade de se manifestar, de estar mostrando a sua indignação, de continuar liderando todo o movimento da direita como ele vinha fazendo. Mas eu tenho certeza que nós, governadores de direita, em sua maioria, continuamos carregando a bandeira dele, entendeu? Independentemente dele estar detido ou não, nós estamos levando, e acho que a grande questão nossa é combatermos o PT. É o que eu sempre conversei com o presidente Bolsonaro. Nós compartilhamos da mesma luta. E em 2022 eu fui candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais. Ele, por questões partidárias, apoiou, né, um outro candidato. Eu ganhei em primeiro turno e estive com ele durante 3 semanas no interior de Minas, em Belo Horizonte, fazendo campanha para o segundo turno dele. Conseguimos avançar do primeiro para o segundo turno 600 mil votos, mais de 500 mil de votos, o que é muito expressivo. Então, eu acredito que essa batalha continua e que nós vamos eleger um presidente em 2026 e que daremos o indulto, a anistia a ele. E queremos vê-lo solto. Ele foi quem resgatou a direita no Brasil, ele merece a nossa solidariedade nesse momento, merece o nosso respeito, consideração, e é lamentável essa perseguição que a esquerda tem feito com relação a ele, até porque ele é a maior figura da direita. Teremos eleições polarizadas vindo por aí. Teremos, mas está muito claro também, Ana, que o brasileiro começa a cansar desse extremismo, né? De um tá mandando pedra no outro, de um tá agredindo o outro. E vejo que nós, governadores de centro-direita, temos todos, acho que sem exceção, um discurso mais moderado. Eu, como um bom mineiro, os outros governadores, acho que isso é aquilo que o brasileiro mais quer. Nós queremos valorizar a família, nós queremos um Estado menor para não ter de aumentar impostos ou até reduzir impostos, que é o que a direita quer. É um país mais seguro, aonde não tenhamos mais esse recorde de homicídios por ano, né? O Brasil é recordista mundial há muito tempo de homicídios, 45 mil homicídios por ano. É como se todo dia caísse um avião com 140 pessoas. É uma guerra, né? E isso passou a ser visto com naturalidade pelos políticos. Não pode. Você concorda? Todo dia, se um avião está caindo aqui, alguma coisa precisa ser feita. E isso tem um custo social muito grande. Na grande maioria são pessoas jovens, pessoas que vão deixar filhos pequenos, pessoas que ainda têm mãe, que causam um sofrimento, uma tragédia familiar, e isso tem um custo social e econômico gigantesco para o Brasil. Então, o que a direita quer é exatamente ir nessa linha. E nós sabemos que a esquerda não entrega isso. A esquerda valoriza criminoso, até lembrando, né, que os presidiários votando, o Lula teve mais de 95% dos votos dos mesmos, o que deixa claro que quem é criminoso vota em gente da esquerda. Recentemente o senhor disse, se posicionou até mesmo nas redes sociais, tem até uma frase que eu anotei aqui: Minas não vai ser quintal de terrorista. E o senhor defende a ideia das facções elas serem equiparadas aos terroristas. A segurança pública no país como um todo, ela está avançando, e o senhor conseguiu em Minas reter esse avanço de outros estados? Sim. Na nossa gestão, a segurança em Minas avançou muito, Ana. Eu posso hoje falar com orgulho que as facções, as organizações criminosas não controlam um quarteirão em Minas Gerais. A nossa polícia tem acesso a todas as vias públicas de qualquer cidade de Minas. E a nossa resposta tem sido a mais rigorosa possível. Vamos pegar a questão de invasão de terra. Em Minas, a ordem teve invasão de terra, presença imediata da Polícia Militar para estancar.
Se entraram 15 pessoas, vai ficar 15. Não vai virar 200 nem 5 mil como acontecia no passado. Que aí você torna insolúvel o problema. Então, 0 invasão de terra. Entraram 15, nós vamos negociar e depois aquilo vai ser resolvido com o tempo. Mas não vai continuar entrando ninguém. Novo Cangaço, que era um terror em Minas Gerais. Durante o governo do PT em Minas, que não combatia criminosos, nós chegamos no ano de 2016 a termos 263 ocorrências daquele tipo de ação que os criminosos, num grupo de 20, 30, chegam numa cidade pequena, incendeiam caminhões, automóveis em frente ao quartel, a polícia civil, para imobilizar a força de segurança local, utilizam escudo humano, gente inocente amarrada no capô de um carro ou dentro de um carro, para poder explodir agências e caixas bancários. Numa cidade de 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, espalham o terror e fazem o que bem entendem, durante 1 hora, 2 horas ali espalhando terror. Em 2021, a nossa polícia militar, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, detectou movimentos de suspeitos lá no sul de Minas, em Varginha. 28 criminosos alugaram uma fazenda, estavam lá todos muito bem armados, estruturados, com bombas, etc., para poder fazer essas ações nas cidades no entorno ali. Foram detectados, a polícia chegou na fazenda, foi recebida a tiros. Resultado, 28 mortos por parte dos bandidos. Depois disso, teve um declínio muito acentuado. Então, criminalidade você combate com medidas assim. Não é mandando recado, não é mandando flores, como o nosso presidente julga. Você combate quem te recebe a bala com bala. Agora, se estiver disposto a se entregar, que se entregue como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Essas ocorrências do Novo Cangaço, que foram 263 em 2016, sabe quantas nós tivemos o ano passado em Minas? 1. Então dá para ver que criminoso, antes de pôr o pé em Minas, ele pensa, porque ele sabe que ali a resposta vai ser uma, o que não é o caso dos estados governados pela esquerda, que tem essa tolerância e até visão romântica do crime. Em Minas nós não temos. O senhor classificaria as facções como terroristas? Classificaria, é claro, quem usa escudo humano, quem chega explodindo uma cidade pequena, quem controla território. Quem que foi a população que mais apoiou aquela ação da polícia que aconteceu no dia 28 de outubro no Rio de Janeiro? As pessoas que moram na comunidade que sofre com crime organizado. Aquelas pessoas, a grande maioria dos brasileiros não moram, né, mas nós já temos milhões que moram, aquelas pessoas pagam mais caro pela energia, pela água, pela internet, são extorquidas. Se alguém lá tem uma vendazinha, um pequeno comércio, tem de pagar uma mesada para o dono da facção lá, o comandante da facção. Se você é mãe de uma moça bonita e ele achar a sua filha bonita e fizer um convite, ou você vai ter de mudar para o outro lado do país, ou você vai estar correndo risco de vida se quiser proteger a sua filha. Então, é um mundo cão. Por isso que aquela população apoiou, né? E quem tem carro lá, muitas vezes não tem nenhum direito de usar o carro, porque tem barricada. É controle de território, aonde o poder público municipal não acessa, o poder público estadual não acessa e nem o federal. Isso é que é um atentado contra a soberania nacional. Eu interpreto isso. E você ficar tolerando, e esse governo está tão atrás, tão sedento por arrecadação, criminoso paga imposto, eles importam cigarro aos milhões de unidades do Paraguai, distribuem no Brasil inteiro sem pagar imposto e prejudicando quem paga imposto. Faz o mesmo com esses vapes, que no Brasil são proibidos,
para quem comercializa legalmente. Para quem comercializa ilegalmente, está disponível aí na ponta da rua. E é o crime organizado que traz isso sem pagar imposto e sem nenhuma qualidade. Se tiver veneno aí, tem gente morrendo, a Anvisa não está nem aí porque não está fiscalizando o criminoso. Então eu falo que junto com o crime vem muita coisa ruim. Não é só o sujeito que rouba o seu celular, não. É muita coisa ruim, é uma ramificação, é um câncer para a sociedade. E pegando esse gancho aí do avanço da criminalidade, né? Conforme o senhor colocou, é um número altíssimo aí de assassinatos, né, diariamente. Por que o governo federal, então, fecha os olhos diante disso? Qual que é a sua avaliação? Porque, conforme o senhor disse, há uma inércia e até um romantismo nessa questão do crime. Então, eu te diria que tem aí, Márcia, alguns fatores, né? Primeiro, o governo federal tem essa visão de esquerda que acha que eles são capazes de consertar pessoas que já nasceram doentes. Nós sabemos, né, tem vários e vários casos no Brasil, no mundo todo, de pessoas que são sociopatas, psicopatas, que têm de passar a vida atrás das grades. É soltar, ou ele vai matar, ou ele vai estuprar, ou vai fazer as duas coisas juntas, e eles se julgam, né, superiores e capazes de mudar isso, né? E se julgam também que estão, de certa maneira, conduzindo um ente, que é o Estado, que seria capaz de tudo. Eu entendo que quem é capaz de mudar a sociedade são as pessoas. Na hora que você educa bem as pessoas, na hora que você dá liberdade, responsabiliza as pessoas, elas vão fazer a sociedade caminhar na direção correta. E eles acreditam nesse Estado paternalista, né? É o pai que não pode exigir muito do filho, porque o filho é um coitado, né? Acreditam na vitimização, né? Então, é uma visão distorcida e também nós temos de lembrar que eles dependem disso para sobreviver eleitoralmente. Enquanto tem um povo que não é esclarecido, que não é cobrado devidamente, você tem gente que só vive do Bolsa Família, acha que isso é normal, acha que não precisa ser mais esclarecido, acompanhar. Então, o que eles querem é o seguinte: deixa eu ficar aqui no governo, eu estou usufruindo de privilégios, estou distribuindo favores, fica aí no seu cantinho, não quero ninguém muito crítico na sociedade, não. E os bandidos me ajudam nisso aí, porque muitas vezes estão financiando candidatos da esquerda, é bom lembrar, candidatos da esquerda e crime organizado tem um elo muito grande. Sempre que tem um escândalo financeiro aí, pode saber que tem políticos da esquerda que estavam mamando naquela instituição ali, como teve o caso recente aí de um banco. Sobre o fortalecimento da direita que o senhor estava colocando agora há pouco, né? O senhor é pré-candidato à presidência, já afirmou que continua sendo, vai até o fim com a sua candidatura, e nós temos também outros nomes da direita que têm essa pré-candidatura já colocada e ainda tem algumas outras discussões. Isso não racha? Qual que é a estratégia? Então, diferente de quem está longe de fora pensa, nós somos mais fortes caminhando em várias pessoas e não em uma só, como aparentemente seria a lógica. Então vamos dar detalhes aqui. Primeiro, eu estive com o Bolsonaro há 4 meses atrás para comunicá-lo em primeira mão que eu seria pré-candidato à presidência e o que ele achava. Sabe qual foi a resposta dele? Falou: Zema, quanto mais candidatos à direita tiver, melhor para a direita. Bolsonaro me falou isso. E faz sentido. E por quê? Em Minas Gerais, com certeza, nenhum candidato seria tão bem votado quanto eu, que sou conhecido dos mineiros por ser o governador. Uhum. Em outros estados, que são governados por bons governadores da direita, você aplica esse mesmo raciocínio. Isso significa o quê? Que num primeiro turno,
a direita tendo 2, 3 ou 4 candidatos, que é o que deve ocorrer, ela terá mais votos do que teria se tivesse um. E nós estaremos juntos no segundo turno. E vamos transferir esses votos do primeiro. Então, a lógica é essa. Para quem está de fora, pode parecer que está rachado, que não está tendo união, mas no segundo turno nós estaremos todos juntos contra a esquerda, levando esses votos do primeiro turno, qualquer que seja o candidato anti-esquerda no segundo turno. Então, estou muito confiante. O brasileiro está cansado do que está acontecendo, dessa criminalidade alta. O brasileiro já viu que ficar 10, 20 anos recebendo Bolsa Família não melhora a vida dele. Ele quer desenvolvimento econômico, ele quer dignidade, um emprego bom, e é o que nós já mostramos, é possível fazer em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós recebemos um estado arruinado pelo PT, e desde então levamos um número recorde de investimento, mais de R$500 bilhão de investimentos privados, um estado que voltou a ter credibilidade, que tem energia elétrica disponível, que tem uma infraestrutura, estamos recuperando tudo, e que criou 1 milhão de empregos com carteira assinada. Isso é mais do que muitos países do mundo. Em Minas nós mostramos e o mineiro aprovou. E se o mineiro aprovou, o brasileiro apoia, porque Minas é uma amostra quase que perfeita do Brasil. Uma parte do Centro-Oeste está lá, uma parte de São Paulo, do Rio e do Nordeste também. Governador, duas coisas, o senhor falando sobre isso, desse espaço, né, que é uma referência para o Brasil. Me corrija, por favor, se essa informação estiver equivocada. Fazendo pesquisa, identifiquei que em 2024 o senhor teria anunciado a criação de uma frente política em defesa do protagonismo do Sul e Sudeste. Isso é real? Isso não causou rejeição em outros estados? O que seria essa frente política em defesa dessas regiões? E nós aqui, Mato Grosso, Centro-Oeste. O movimento que aconteceu foi em 2019, em março, bem no início da minha gestão. Nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte com a presença de diversos governadores do Sul e do Sudeste e definimos pela criação do COSUD, Consórcio Sul-Sudeste. Os estados do Sul e do Sudeste, Ana, por ser talvez os mais populosos, né? Nós temos de lembrar que temos aí São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, que tem uma grande população, mesmo Paraná. Talvez só Santa Catarina e Espírito Santo não tenha uma população aí superior a 10 milhões de habitantes. Os outros estados, o Paraná acho que é 8, 9, se não me engano, tem uma população que é maior do que a de muitos países. Até pelo porte desses estados, eles, diferentemente de outras regiões do Nordeste, do Norte e do próprio Centro-Oeste, nunca trabalharam em conjunto. Se o Nordeste trabalha em conjunto, o Norte trabalha em conjunto, o Centro-Oeste trabalha em conjunto, tem o consórcio do Centro-Oeste, por que que o Sul e o Sudeste não pode? Nós não estamos trabalhando contra o Brasil, não. Nós estamos trabalhando a favor do Brasil. E vamos ter, inclusive, a semana que vem, a 14ª reunião, encontro do COSUD, lá no Rio de Janeiro. Nesses 7 anos, fizemos 14 reuniões, com a presença de todos os governadores, secretariados, e isso tem sido muito benéfico, porque na questão da segurança pública nós tivemos um avanço muito grande nesses estados. As nossas polícias conversam muito entre si. Nós temos muitas operações em conjunto, Minas Gerais com São Paulo, Minas Gerais com Goiás, apesar de não ser do COSUD, temos operação em conjunto. Nós estreitamos esse relacionamento, as nossas fiscalizações têm feito também operações em conjunto. Às vezes uma empresa que usa laranja sai de um estado, vai para o outro. Isso hoje é comunicado, há troca de dados. Então, essa união tem beneficiado esses estados e, consequentemente, o Brasil. E um detalhe importante, nesses estados do Sul e Sudeste está concentrado 55% dos brasileiros.
Agora tem gente que ficou incomodado, não sei por quê. E são os estados mais seguros do Brasil, com as menores taxas de criminalidade, os que têm maior renda do Brasil e aqueles que com toda certeza mais podem contribuir. Se alguém ficou incomodado, me desculpe, nós não estamos querendo atrapalhar ninguém, mas parece que ninguém quer que aquilo que está dando certo no Brasil seja mostrado e passe a cobrar alguma coisa. Querem que só cordeirinho, que é muita postura da esquerda, né? Eles gostam de cordeirinho para mandar e desmandar, não gostam de algo diferente. Já vi isso lá em Minas de camarote. Governador, o senhor citou também a questão do Bolsa Família. Qual a sua opinião sobre esse programa social? Sendo eleito presidente da República, esse programa teria algumas alterações? Porque é um programa que hoje são 18 milhões de beneficiários. Eu fiz uma pesquisa recente. O senhor já falou algumas vezes sobre o Bolsa Família. Bolsa Família é importantíssimo, Ana, num país pobre como o Brasil. Se uma mulher tem um filho, não tem um emprego, e às vezes ela tem 2 ou 3 e não só um, se ela não tiver uma ajuda, ela vai ter dificuldade até de dar alimento para esse filho. Então, Bolsa Família é necessário nessas situações. Agora, o Bolsa Família precisa, além de ter a porta de entrada, que é alguém que precisa ter uma porta de saída, que é alguém que se qualifique, alguém que vá trabalhar. E o que nós temos assistido no Brasil são pessoas que, às vezes, não sei se por necessidade ou por mal intenção, começaram a criar situações para poder ampliar o que recebem do Bolsa Família, tipo, né? Tem ali uma mãe com filhos e um companheiro que moram todos juntos, que estão recebendo benefício. Aí simulam uma separação para que ele passe a receber a parte. Então, acho que nós temos de ter um acompanhamento adequado. Na minha opinião, um homem saudável que receba Bolsa Família deveria ter obrigatoriamente acesso a um curso de qualificação para ser alguma coisa, para ser um padeiro, para ser um torneiro, para ser um técnico em administração. Às vezes ele não estudou, não está trabalhando, é um adulto e está só recebendo. Eu sou pagador de imposto, quem está aqui nos acompanhando é pagador de imposto. Eu quero ajudar quem precisa, e não quem é jovem, homem, saudável. Geralmente o homem não cuida de filho, fica a cargo da mulher. Eu quero que essa pessoa esteja fazendo alguma coisa para sair do Bolsa Família. E já até falei que sou favorável à empresa que concede emprego, que treine uma pessoa que está no Bolsa Família, que durante 1 ano, 2 anos, aquele cargo que ela deu, aquele trabalho que ela deu para quem saiu do Bolsa Família, fique sem encargos sociais. Ela não recolher para o governo, porque o governo vai estar economizando muito mais do que estaria recolhendo ali, tirando uma pessoa do Bolsa Família. Então, o Brasil, nesses últimos anos, se transformou num país extremamente paternalista, dando Bolsa Família para quem precisa, mas não tendo uma porta de saída. Eu tenho certeza que pode ter reclamação no início, mas depois as pessoas vão falar, não, certo é isso aqui mesmo. Se eu estou recebendo, eu vou frequentar esse curso aqui, porque ao longo aqui de 6 meses, de 1 ano, não sei quanto, eu vou me qualificar e ter condição. Hoje nós enfrentamos um problema que não é só de Minas, é do Brasil, Ana, que é o quê? As empresas terem vagas em aberto e as pessoas não quererem trabalhar ou não terem a qualificação, um dos dois. Então nós temos de sanar esse problema. Qual país que vai dar um salto de desenvolvimento tendo gente recebendo auxílio do Estado desde os 18 anos até os 80? Que país que é esse? Nós temos de dar um jeito dessas pessoas passarem até a ter uma vida melhor, porque ninguém que recebe Bolsa Família vive bem. Nós sabemos disso. Então, é preciso criar mecanismos de saída desse auxílio. Isso é que eu sou favorável, sem deixar de lado o atendimento a quem precisa. Governador, só concluindo essa questão dos candidatos, eu queria voltar um pouquinho ali. O senhor comentou com a gente que os governadores de direita têm tido um discurso bastante alinhado, um discurso que não é extremista, né, mais ou menos o mesmo padrão ali vocês vêm seguindo.
temos o seu nome como pré-candidato, temos outros nomes também aí da direita, e o governador Mauro Mendes faz parte também desse grupo de governadores aí de centro-direita. Ele tem colocado o seu nome aí para... Bom, a gente tem especulado que ele sai candidato ao Senado, mas o senhor acha que ele seria um bom nome também para compor esse grupo da direita na disputa à presidência? Já que o senhor disse, em Minas, ninguém vai ter mais voto do que eu, né? E aqui ele tem a maioria das intenções de voto. O Mauro é uma pessoa que eu admiro, foi eleito junto comigo em 2018, só que eu acho que ele já tinha uma experiência política prévia, né? Foi prefeito de Cuiabá, já tinha mostrado, e talvez até por isso foi eleito governador, diferente de mim, que foi a minha primeira eleição, nunca tinha tido contato com o setor público. Nesses 7 anos que eu sou governador ao lado dele, só vi pontos positivos. O nosso alinhamento é muito grande e ele seria um ótimo nome, com toda certeza. Ele nunca me confidenciou nada que ele pretende fazer a respeito de 2026, mas ele seria um ótimo nome, o Brasil estaria em ótimas mãos e espero que ele faça a melhor escolha para o Mato Grosso e para o Brasil. Se ele for para o segundo turno, já te falo que ele tem meu apoio. E hoje vocês têm esse alinhamento político no qual o governador Mauro Mendes vai participar também, né? O senhor acha que podem sair aí novos nomes agora, com esse advento aí da prisão do Bolsonaro? Pode vir mais novos nomes agora? Então, o que nós temos hoje são alguns nomes sendo cogitados, mas nós temos, Márcia, de fazer aqui um lembrete, né, uma ressalva, que é o seguinte: nós temos uma data limite para definir quem será candidato a quê, que me parece é 90 dias antes da eleição. Se a eleição é dia 4 de outubro, seria dia 4 de julho. E a posição desses pré-candidatos na véspera do dia 4 de julho é que vão sinalizar se alguém vai querer disputar a presidência, se vai querer ir para o Senado ou vai querer outra coisa. Tem chão ainda. Tem muito chão. Então, qualquer definição agora seria prematura. No meu caso, está definido que eu irei até o final, até porque eu sou um candidato meio diferente, né? Eu estou na política por livre e espontânea vontade, porque acredito, sou um inconformado, um indignado, não tenho nenhuma pretensão de carreirismo político e represento um partido que é pequeno, que quer crescer e que tem boas propostas, então é um caso um pouco diferente. Agora, aquelas pessoas que querem permanecer na política, no dia 4 de julho de 26, vão analisar assim, minha chance aqui como presidente é quantos por cento? É 20%? Minha chance no Senado é quanto? É 70%? O que é melhor? Eu tenho uma chance de 20% ou de 70%? Então, aí eles vão estar definindo. Eu já vi isso diversas vezes. Na minha campanha em 2018, eu vi nomes serem retirados pelo partido político. O partido político chegou para fulano, você não vai ser mais candidato a governador, você vai ser candidato a senador. Vi isso lá em... O partido decide, tem força. Já vi partido político chegar lá em 2018 e falar, você não vai ser mais candidato aqui em Minas, nós vamos apoiar outro partido, porque fizemos um acordo lá em outro estado. Tiraram o nome lá que ia disputar comigo. Então tem essas questões partidárias também que se sobrepõem a questões de caráter pessoal. Então vai ter muita mexida no tabuleiro até lá, e o que eu falo é o seguinte, é ter paciência. Qualquer tentativa de prever o cenário agora nós querermos prever se no dia 4 de outubro de 26 vai chover ou fazer sol, se vai estar quente ou mais frio, e por aí vai. Então, é infrutífero. Tem de esperar o momento certo. Governador, na sua opinião, qual o principal desafio para o gestor do Brasil? E o senhor citou também muitos pontos positivos de Minas, mas qual o principal desafio que o senhor tem no estado?
Como o senhor avalia Brasil e Minas, seus principais desafios para seus gestores? Eu diria que temos um problema semelhante. Apesar da população muitas vezes não perceber, Ana, isso tem reflexo em tudo. Tem reflexo na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, que é a questão de equilíbrio fiscal. Tem uma frase do Paulo Hartung, que eu admiro muito, ex-governador do Espírito Santo, que é a seguinte: quem toma conta das contas, toma conta do povo. E a mais pura verdade, um pai de família que tem as contas controladas, na hora que o filho precisa de um medicamento, ele compra. Um pai de família que tem as contas controladas, na hora que o filho precisa de qualquer coisa referente à educação, ele consegue arcar. Quem só tem dívida, não controla nada, vai deixar a família na mão. E com um prefeito, com um governador e com um presidente, a mesma coisa. E eu que recebi um estado arruinado pelo PT, sei muito bem. Sou governador há 7 anos. Até hoje, Ana, eu estou pagando parcelamento de dívida que o PT fez. Uma delas com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele foi lá e sacou os depósitos judiciais, e outra que eu ainda estou pagando é com os 853 municípios de Minas. Porque o PT foi muito justo, parece que ele não é justo, mas em alguns momentos ele é. Ele conseguiu assaltar igualmente os 853 municípios de Minas Gerais, do menor até a capital Belo Horizonte, assaltou todos. E até hoje, todo mês, eu mando 100 milhões de reais a mais por mês, não sei, o valor é aproximadamente esse, mensalmente, para os municípios, que foi o assalto da saúde. Os outros assaltos eu já devolvi, o assalto do ICMS, do IPVA. Recursos. O município tem obrigação por lei, igual um assalariado, de receber os repasses do governo do estado. O governo do PT não fez. Tanto é que lá em Minas, em 2018, isso acho que não foi muito divulgado no Brasil, nós tivemos prefeitos que adoeceram, que renunciaram e que suicidaram em Minas, e não foram poucos não, porque fazer a gestão de uma cidade sem receber esse dinheiro é impossível. É igual um pai de família, você fala, a partir de agora eu vou te pagar só metade do seu salário e você se vire. Ele não vai dar conta de se virar, ele tem aluguel, ele tem prestação, ele tem escola para pagar, tratamento médico que às vezes alguém está fazendo, foi o que aconteceu lá em Minas. Então, eu falo que o grande desafio do Brasil é equilibrar as contas. Na hora que tiver um governo que equilibre as contas, esse governo vai poder melhorar as estradas, vai poder melhorar a saúde, melhorar a educação e melhorar a segurança pública. Sem equilibrar as contas, não tem como fazer isso. A privatização da Companhia de Saneamento de Minas é uma alternativa? Eu faço essa pergunta porque em Mato Grosso os municípios também se uniram em consórcio para lidar com a questão da água, do abastecimento, captação, distribuição. O município aqui vizinho, Várzea Grande, também sofre com essa questão e está caminhando para concessão. Cada um por seus motivos. E Minas é um estado populoso que tem caminhado pela privatização. O que motivou, governador? Ana, nós temos de lembrar o seguinte, o setor privado, ele é muito mais ágil e tem uma gestão mais eficiente. Vou te dar aqui um exemplo para provar isso, porque um exemplo às vezes esclarece. Lá em Minas nós temos a rede FEMIG, Hospitais Públicos de Minas Gerais, rede FEMIG. E temos hospitais privados que atendem pelo SUS. Se um hospital privado tem um equipamento de tomógrafo e esse equipamento estraga hoje, eles vão comprar a peça hoje ainda, amanhã esse equipamento está funcionando. Se é no hospital público, nós temos que fazer uma licitação. Talvez daqui a 90 dias esse equipamento volte a funcionar. Porque nós somos engessados. Eu não posso comprar daquele fornecedor porque eu conheço ele, porque eu gosto, porque ele é confiável. Eu vou ter de comprar no menor preço e às vezes vou comprar uma peça que não é a melhor, mas é o que a lei determina.
Então, o público é engessado. Isso acontece com a nossa Copasa, que é a Companhia de Saneamento Básico. Ela vai trocar os canos de uma adutora, ela precisa fazer uma licitação. Uma obra que numa empresa privada seria executada em 60 dias, na Copasa vai levar 1 ano. E às vezes não vai ficar bem feita porque a empresa que ganhou não é a que executa melhor, mas é a que deu o melhor preço. Então, é simplesmente impossível você ter eficiência dentro desse contexto. É necessário passar para o privado executar, mas o governo pode bancar. Os melhores hospitais do Brasil são de gerenciamento de gestão privada, atendem pelo SUS, muitos 100%, só atende SUS, mas recebe dinheiro do governo, ou do município, ou do estado, ou do governo federal, porque eles têm essa agilidade, essa eficiência que o público não tem. Outra questão no público, se eu vou contratar gente, está faltando médico, eu preciso fazer um concurso público, aí eu vou levar 1 ano para contratar um médico. Você está entendendo? O privado contrata, amanhã está funcionando. Então, é assim uma ilusão achar que uma empresa pública vai prestar bom serviço. Ela não tem agilidade. Outro problema também, muitas vezes ela é utilizada para fazer politicagem. Eu recebi em Minas Gerais, essas empresas eram cabides de emprego. Estavam muito mais preocupadas em distribuir favores do que atender as pessoas. Por isso que a esquerda adora estatal, porque ali fica distribuindo favores, contratando serviços de quem contribui com campanha, etc. E no caso de Minas ainda tem um agravante. O grande sócio da Copasa é o estado de Minas. Um estado que deve 180 bilhões. A Copasa precisa investir bilhões e bilhões. Você acha que o estado tem condição de fazer aporte de capital? Não tem, mas o privado tem. E vai executar a obra com muito mais rapidez. Então eu te diria que nós temos de nos curvar aos fatos. No mundo inteiro é assim. E não vai ser diferente aqui no Brasil. Agora que os contratos, Ana e Márcia, de concessão sejam muito bem feitos. Se a empresa de energia elétrica deixou faltar energia mais do que o que está no contrato, que tem uma multa pesadíssima para ela, para forçar a ela a fazer investimentos na melhoria da rede, o mesmo com relação ao fornecimento de água e por aí vai. Não sou favorável a fazer negócio de compadre de forma alguma. Tem de fazer um contrato muito bem feito, com penalidades, com exigência de investimentos. Aí sim você vai ter uma concessão bem feita. E quer exemplo melhor do que esse aqui? Eu sou mais velho, né? Eu sou da época da Telemig, Telecomunicações de Minas Gerais. Ela tinha um monopólio de telefonia. Em Minas Gerais, quem queria ter telefone fixo ou celular dependia da Telemig. Muitas vezes você tinha de esperar 1 ano, 2 anos para ter uma linha ou um aparelho. Você não tinha comparação de preço e o Brasil precisa caminhar para essa questão de ter opção no setor de energia elétrica, como tem com telefonia. Uhum. Governador, aproveitando aqui para a gente concluir falando sobre esse gancho da gestão fiscal que o senhor colocou agora há pouco, de como o senhor pegou o estado de Minas, né? Na sua avaliação, como é que vai ficar, como é que o PT vai entregar ao Brasil no final dessa gestão e ainda como pode ficar o país se ele continuar no poder? Márcia, o presidente Lula gaba-se, né, muitas vezes de estar apresentando bons números na economia. Desemprego está caindo, a economia está crescendo, tá, mas com uso de anabolizante, de bomba, de esteroide. Igual esse pessoal que vai para a academia, quer ficar todo forte, começa a usar. A princípio vão ficar fortes, mas daqui a alguns anos, problema cardíaco, problema hepático, problema renal, problema arterial, problema de impotência e por aí vai.
a economia do Brasil está sendo inflada, inchada e não crescendo. Nós estamos repetindo, Márcia, o mesmo que aconteceu com a Dilma há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Tudo parecia uma maravilha e na hora que nós vimos aquilo não tinha nenhum fundamento. E na hora que tiver de corrigir essa rota, o remédio é muito amargo. Tivemos a maior recessão da história em 2015 e 2016. E tudo indica que nós vamos ter algo semelhante caso não haja uma mudança muito grande nessa condução da gastança. O Brasil tem uma dívida, um déficit anual que só tem crescido ao longo do governo do Lula. Isso faz com que a dívida nossa tenha tomado um caminho de descontrole. Por isso que nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, que tem de ficar claro, penaliza quem essa taxa de juros alta? O pobre. O pobre é que paga a prestação, que financia a moto, o celular, a casa. Ele é que é penalizado. Esse governo fala que dá com uma mão, mas está tirando com a outra mão de quem é pobre. E fala que é o governo que quer tributar os ricos, na verdade está enchendo o bolso dos ricos. Porque quem tem 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões aplicado, está rindo até aqui com esse rendimento de Selic a 15% ao ano, que é o mínimo que ele vai estar ganhando aí de remuneração pelo seu dinheiro. E quem está pagando essa conta, como eu falei, são os brasileiros, principalmente os pobres. Então essa situação tem limite. Não dá para isso continuar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É igual quem toma esteroide. O problema, o efeito colateral começa a aparecer em determinado ponto. Só não sabemos se vai ser daqui a 4 meses, 8 meses ou 1 ano e meio. Mas que vai aparecer, vai, porque nenhuma economia do mundo, todo economista sério sabe, tem crescimento sustentável como ocorre com o Brasil hoje. É uma bomba que está prestes a explodir, então. Uma bomba relógio. Vai explodir em algum momento. Não tem como dar certo. Chame algum economista aqui e converse com ele sobre isso, que ele vai te responder melhor do que eu. Ana, satisfeita? Ficaria, mas... Ficaríamos mais umas 3 horas aqui, mas, né, dizendo que o nosso tempo chegou ao fim. Governador, um prazer receber o senhor no Conexão Poder, nossa primeira entrevista, que tenhamos outras ainda, várias Certamente, outras, né? Voltarei ao Mato Grosso, não será a última vez de forma alguma. Estarei aí em 2026 levando as minhas propostas, as propostas do Novo, que tem crescido muito aqui no estado, e voltarei. Encontraremos mais. Leve o nosso abraço para Minas Gerais. E fica o presente do Conexão muito Poder. Grato. Leve para Minas Gerais, para o senhor tomar um cafezinho lá. Agradeço no Minas, muito. Né? Fica o espaço aberto, caso tenha algum assunto que a gente não tenha colocado. Eu quero dar os parabéns aqui para vocês pelas instalações aqui, por terem mulheres aí tão bem preparadas para estar conduzindo. E fica aqui o meu abraço a todo matogrossense, por ser um estado aí que sempre é um dos que mais cresce no Brasil, né? Na questão da produção agrícola, da economia e da população também. Um estado jovem, um pouco diferente de Minas, que já é um estado mais envelhecido e que tem um potencial gigantesco e que tem aí um ótimo governador à frente, que é o Mauro Mendes. Aonde ele estiver, ele vai estar fazendo bem para o Mato Grosso, tenho certeza. Muito obrigado, um grande abraço para todos que nos acompanharam. Obrigada.